Tá bom, então vamos começar aqui, vamos falar hoje sobre o Guimarães Rosa e sobre o Miguelin. Não sei se todo mundo estava na última, eu dei uma explicada sobre a ideia do que a gente vai fazer aqui, que não é necessariamente igual uma aula para vestibular, né? A gente não vai analisar todos os aspectos da obra. Mas vamos pegar uma parte deles, com base um pouco no que a gente falou da semana passada, para tentar criar um texto aí literário. Então vou apresentar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Opa. Vamos lá. Vamos então falar sobre o olhar do Miguelin nessa narrativa. Para quem não está familiarizado, a gente está falando aqui de uma novela do Guimarães Rosa, né? É um conjunto de contos, um livro que se chamou inicialmente Corpo de Baile quando foi publicado. Depois ele passou a ser Campo Geral, nessa divisão aqui, onde a gente tem duas novelas, que é Miguelin e Manuelzão. Manuelzão é um conto mais curto um pouco, Miguelin é mais extenso. Essa classificação que a gente dá de novela é bastante arbitrária. O Guimarães Rosa chamava de poema, né? Ele dizia que era um poema. Eu concordo com ele, porque toda criação ficcional é poesia, independente de ser prosa ou romance. Essa ideia dele vem de uma noção alemã de literatura que vai colocar quem escreve ficção como poeta e quem escreve outras coisas, do tipo jornalista, datilógrafo, todo mundo que escreve manual, cientista, como escritor. Então o Guimarães ele se considerava poeta. Isso vai entrar aqui nessa narrativa bastante porque tem uma linguagem muito poética também. A linguagem do Guimarães é bastante poética, é uma linguagem que se baseia muito na oralidade, né? Guimarães Rosa, ele é de Minas Gerais, ele nasceu numa cidade chamada Cordisburgo, né? A cidade do coração, e ele era médico. O pai dele tinha uma vendinha na cidade, era um cara muito popular, conhecia todo mundo, e ele se formou médico, percorreu boa parte de todo o sertão de Minas Gerais, foi até um pedaço da Bahia, de Goiás, mas ele passava principalmente no sertão de Minas Gerais, fazendo atendimento domiciliar, tipo médico da família. Então ele ia na casa das pessoas, fazia o atendimento lá e ia coletando causos, né? Ele andava com umas cadernetinhas. Na semana passada, quando eu fui falar da escrita de si, do Foucault, eu falei disso pra vocês, das cadernetinhas, da importância das cadernetas que ele usava, né? Nem sei se eu cheguei a comentar isso. Mas o Guimarães ele tinha essa prática das cadernetas, ele anotava tudo que ele via, ele escrevia sobre o dia dele, escrevia as histórias, principalmente que as pessoas falavam para ele, as expressões, e depois transformava isso em literatura. Então a linguagem dele vem, em parte, tem uma coisa de criação muito forte, ele cria muitas palavras, principalmente porque ele falava muitas línguas. A criação de metáforas dele é bastante particular, mas grande parte dessa linguagem, dessa prosa, é o recorte da linguagem do povo, né? Tem estudos fantásticos que mostram, quando você vai levar a obra do Guimarães ali, o pessoal do sertão de Minas mesmo, o pessoal de Cordisburgo, dos outros lugares, eles leem e entendem sem nenhuma dificuldade, porque é uma linguagem muito oralizada. Então, para a gente entender ele, a gente tem que colocar a linguagem oral. Eu vou dar uma pequena focada nisso enquanto a gente estiver lendo, mas eu vou me focar mais na questão do personagem principal, o Miguelin, beleza? Então vamos lá. Essa novela, então, que é extensa e tal, ela vai contar a história desse personagem chamado Miguelin, que vive numa cidade, numa região, num vilarejo chamado Mutum. Ele tem 8 anos quando começa a história, né? A história vai passar quando termina ele tem mais ou menos 9 anos, é um ciclo de tempo que a gente não consegue precisar exatamente. E ele vem de uma família muito grande, ele tem vários irmãos, primos, a ligação dele com todos os irmãos vai ser muito colocada, principalmente com o irmão mais novo dele, que é o Dito. E a história toda é focada única e exclusivamente na infância desse personagem, né? Nas relações dele, como ele vai traçar as conexões com o mundo, como ele vai desvendar isso. E isso é uma particularidade muito grande na nossa literatura, porque tem uma coisa muito esquisita que é quando a gente pensa no papel da criança na literatura brasileira. E isso reflete muito o papel da criança, como a gente entende ela, no mundo como um todo, como um ser.
A ideia de criança, né, a ideia de infância como um ser à parte, que tem direitos legais, que tem uma particularidade, tem uma vivência própria, é uma coisa muito recente. Até o século XVIII a gente não considerava a criança cidadão, a gente não considerava direitos da criança, né? Inclusive é por isso que quando abria a fábrica ali no começo da Revolução Industrial, lá na Alemanha, na França, você tinha criança de 8 anos de idade trabalhando nas máquinas, como se fosse um pequeno adulto. Então a nossa noção de infância, ela é bastante recente. Tem aqui nesse slide, a gente vê, ó, um estudo sobre o romance. Tem um estudo muito bacana, muito importante, de uma professora chamada Regina Del Castagne, que é lá da Universidade de Brasília, que vai traçar o perfil dos personagens na literatura brasileira. Ela se foca nos romances, principalmente. Ela vai perceber a quantidade de personagens brancos, personagens negros, homens, mulheres, gays, lésbicas, bissexuais, trans, e ela vai fazer um levantamento todo disso. E também quais são as profissões desses personagens. Ela vai mostrar que a imensa maioria dos personagens dos romances brasileiros são homens brancos. A profissão que eles mais têm, geralmente, é escritor, advogado, e que os personagens negros, que são muito menos, eles costumam ter profissões como bandido, ou é músico, que é a profissão, né, jogador de futebol. E eles são uma parcela muito pequena da representatividade. Mas quando a gente fala na criança, particularmente, é um dado que chama bastante atenção. Segundo ela, nos romances brasileiros, que ela estuda do começo do século, do começo ali da metade do século XX até a contemporaneidade, ela vai descobrir que só 7,9% das personagens masculinas e só 6,4% das personagens femininas têm a infância representada nos romances. Isso significa personagens que aparecem um trecho da infância, mas o restante do romance são eles adultos. Então, histórias que se voltam para o universo da criança e que tratam a criança como protagonista e não só como um objeto cênico são raríssimas, são muito poucos mesmo. Nos contos a gente tem um pouco mais, mas ainda assim é pouquíssima gente. A gente tem aí a Conceição Evaristo, né? Grande escritora, escreveu Becos da Memória, que é sobre a ótica de uma criança. A Hilda Hilst, que escreveu Os Cadernos de Lolly Lembe, que é um romance super perturbador, é todo sob o ponto de vista de uma criança. Mas ainda assim é bastante raro. E o Guimarães, ele é o primeiro cara que coloca isso de um jeito realmente bom. Antes dele, você tem raríssimos romances que tem a criança. Você tem ali o José Lins do Rego, com o Menino do Engenho. Mas é uma visão da criança de um ponto de vista adulto. Romances e contos, novelas que pegam o ponto de vista da criança são muito raros. E aí a gente pensa o seguinte, eu coloquei aqui duas citações sobre o olhar infantil. Uma é um poema do Oswald de Andrade, que é um dos poemas que inauguram o modernismo no Brasil ali de 22, que diz o seguinte, 3 de maio. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Esse é um dos poemas que são o inaugurador da ideia de modernismo no Brasil. E o modernismo, ele tem como uma das bases a busca de um olhar infantil. A busca de você tentar enxergar o mundo por uma perspectiva que não está viciada pela sociedade contemporânea, né? É por isso que você pega, por exemplo, os quadros da Tarsila do Amaral, eles são muito coloridos, tem figuras simples ali, tem imagens que parecem um tanto quanto infantis. Porque uma parte dessas teorias é essa, que você tem que libertar o seu olhar e que a arte verdadeira realmente é a busca de enxergar as coisas como se fosse pela primeira vez. De enxergar as coisas sem os preconceitos, as concepções anteriores, as regras ditadas e normatizadas pela sociedade. É muito difícil para a gente, depois de adulto, fazer isso. Mas uma criança faz isso com muita tranquilidade. Quem tem filho, irmão pequeno, vê como a criança aponta para todas as coisas como se fosse absolutamente fantástico. E é esse o olhar que a literatura vai buscar. Tem uma outra citação aqui bacana de um psicólogo que vai dizer: é preciso que o filósofo dê uma chance à criança que há nele, que ainda não entende todas essas coisas. Aquele que ainda não entende pode talvez formular as questões certas. Porque quando a gente parte da pressuposição que a gente entende uma coisa, a gente entende como o mundo funciona, a gente entende os problemas e os acertos da vida, a gente para de questionar.
A gente para de investigar. Você fala, eu já sei como isso funciona, eu já entendi. E a sua concepção fica engessada. A filosofia e a poesia, a função principal delas é desengessar o olhar, desengessar as concepções. Por isso, essa é uma das razões pelas quais essa novela é tão importante. Peguei aqui um trechinho, 2 trechinhos rapidinhos de um grupo de filosofia que eu gosto muito, que se chama Razão Inadequada. Depois eu vou mandar para vocês o link de um podcast que vai falar desse ponto aqui, que é o devir criança, que vai ser importante para o exercício que a gente vai fazer. Devir é um movimento de filosofia que é um tornar-se algo. Quando alguma coisa se torna algo diferente. Então, ó, devir criança é entrar em contato com essa potência que faz novos caminhos, percorre trilhas, explora. Tudo está aqui. Capacidade de palmilhar vivências. Tudo para a criança é novo. Tudo é como se fosse pela primeira vez. Ela acorda todo dia e se espanta. Uau, como isso funciona? O que aquilo faz? Olha aquilo que legal. Como já dizemos, os devires são involuções criadoras. É a aliança que acontece quando se entra em zonas de vizinhança e se encontram potências escondidas. Não queremos imitar a criança, mas estar nessa mesma zona, habitar esse espaço de potência criativa. Queremos o espanto do devir. A potência do devir criança está em criar cenários, espaços, singularidades, momentos. A criança é uma mestra das novidades, das histórias. Ela tira da cartola tudo que não víamos há um segundo atrás. A criança é inocente o bastante para não entender nosso mundo das regras, normas e limites. Por ser mais baixa, ela passa por baixo. Por ser mais flexível, ela passa entre. Por ser mais ativa, ela encontra saídas, se aproximando cada vez mais de devires imperceptíveis. Uma criança não entende, ou finge não entender, o que dá no mesmo. E é aí que essa potência de seu devir, isso lhe dá espaço para encontrar seus próprios caminhos, fazer de conta, improvisar. Aquele que em momentos difíceis coloca o dedo na boca e chora, não está devindo criança. Está regredindo para um estado infantil, fugindo de seus problemas, dificuldades, para as quais a vida não lhe preparou. Já o devir criança usa sua inventividade para resolver problemas de maneira leve, sem se deixar capturar pelas formas molares. Para além de todas as fórmulas prontas, o devir criança se move pelo mundo, convivendo com as incertezas e possibilidades. Nesse ponto, elas são as que mais se aproximam dos artistas, pois toda a parede vira uma tela em branco. Elas são capazes de encontrar o ponto exato onde a vida dada encontra a criação inesperada, mesmo na dor, mesmo nas dificuldades. Uma criança sente prazer em aprender, desde que aquilo lhe pareça espantoso. O aprendizado se faz junto com a aventura e a experimentação. Então, o Guimarães Rosa, ele é um dos caras que mais coloca crianças. Ele tem várias crianças que são centro de narrativas dele. Em Sagarana você tem vários contos que a criança é muito importante. O Grande Sertão Veredas, o personagem principal, o Diadorim, ele é um pré-adolescente. Ele está saindo ali da infância, entrando na adolescência. E Miguelin é a novela mais fantástica nesse sentido. Falando aqui sobre o olhar infantil no Guimarães Rosa. As crianças que circulam pela narrativa de João Guimarães Rosa possuem extrema perspicácia e aguda sensibilidade. Elas configuram-se a partir da imagem ingênua em termos de conhecimento de mundo e de si mesma, e ao longo de seu trajeto descobrem a vida, suas belezas e contradições, até atingirem, quando crianças, a maturidade necessária que lhes permite a travessia para outra etapa do crescimento, etapa essa vivenciada através de um olhar mais nítido, mais equilibrado. Ainda que filtrem a realidade pelo ângulo infantil, a personagem criança seguirá sua viagem e aprendizagem, somando à sua bagagem as dores, as alegrias, as contradições, as bondades e maldades, as certezas e incertezas, enfim, tudo que transforma a vida, em outras e triviais palavras, no duro aprendizado da condição humana. Por seus atributos míticos, a personagem criança consegue atingir um estado de plenitude de conciliação dos contrários aparentemente inconciliáveis. Passado e futuro, nascimento e morte, inocência e sabedoria, sensatez e insensatez, caos e harmonia.
Então as crianças para o Guimarães, elas são seres complexos, sensíveis e extremamente espertos. Geralmente é muito comum que quando tem uma representação de criança numa narrativa, ela seja vista como boba, como um ser que precisa que estejam ali ensinando todas as coisas para eles. E isso repercute muito no jeito como a gente age com as crianças, né, na nossa vida. Enfim. Vamos falar aqui dessa novela, Manuelzão e Miguelinho. Essa novela tem vários personagens, eu vou citar bem rápido aqui, porque a gente não vai analisar todo o enredo dela. Mas tem o Miguelinho, que é esse personagem principal, tem 7 anos, ele começa numa viagem ali, e ele vai ser o centro dessa narrativa. Tem o Dito, que é o irmão mais novo dele, e que é o cara mais pé no chão. O Dito vai aconselhar o Miguelinho bastante. A relação deles vai ser muito importante. Eu não vou dizer o que acontece com o Dito, porque eu acredito que vocês vão querer ler essa novela e esse é um momento realmente importante. Então eu vou evitar dar spoilers aqui, tá? Por isso também vou cortar algumas partes. Tem o pai dele, que chama Nhoberno, e a mãe, que é a Nhanina. Berno porque ele chama Bernardo e Nhanina eu não me lembro o nome dela. Mas o negócio é, o pai dele é um cara bastante bruto, bastante ríspido, mas que mostra amor também. Ele trabalha ali na lavoura, na lida, trabalha com o gado e ele representa a brutalidade e essa socialização masculina bastante violenta que é muito comum na vida geralmente de todos os homens. E a mãe, ela é uma figura de uma beleza triste. Ela é muito bonita, mas ela é muito, muito, muito triste. E ela vai passar esse sentimento de beleza triste para todas as coisas ao redor dela. Tem as irmãs dele, que são a Chica e a Adrelina, não vou falar delas aqui, né? A vovó Isidra, que é esse signo da ordem também, né? A imposição de uma ordem tradicional. Então ela é extremamente católica, reza para todas as coisas, está sempre ali vigiando o comportamento de todo mundo, mas também tem um lado de cuidado forte. Tem os tios dele, tio Tereza e tio Osmundo, tio Tereza que vai ser a figura do adulto bacana, que vai lidar legal com ele e que vai ter uma relação complicada num certo ponto, porque ele vai se envolver ali, ele vai dar a entender que ele se envolve com a mãe do Miguelinho. Tem a Rosa, que é a cozinheira, Maria Pretinha, que é a empregada, os vaqueiros, tem vários vaqueiros, mas os principais são o Saluz e o Gé, que vão aconselhar ali bastantes, e a Mãe Tina, que é uma agregada, que é uma coisa muito comum, um agregado na literatura desse começo de século, né? Fora isso, tem as visitas de fora, várias pessoas que vão passando pela casa, e tem os animais, que também todos têm nome, todos têm personalidade. São muitos personagens. Quando vocês estiverem lendo a novela, eu recomendo, eu vou mandar para vocês um guiazinho para vocês conseguirem identificar os personagens com tranquilidade, porque cada um tem uma significação e é difícil a gente acompanhar eles na novela. Vamos pegar alguns aspectos do Miguelinho. No novo ciclo, Miguelinho aprenderá que bonito e feio não são qualidades presentes nos objetos, mas sim conceitos empregados para descrever modos pelos quais os percebemos. O primeiro grande conflito do Miguelinho vai ser diferenciar o que é belo do que é feio. Isso é uma coisa muito difícil. Vai ser o primeiro grande par dele. E a maior parte disso vai se dar pela natureza, né? Pensando no ambiente, nas árvores, no lugar onde ele vive, na paisagem, um tanto quanto pelos animais. E isso vai extrapolar depois para um outro conceito que é de bom e mal, né? Conhecer o bonito para distingui-lo do feio é tarefa tão complexa quanto discernir o certo do errado. Mas não só a dificuldade de discernimento aproxima esses pares de conceitos. Em campo geral, eles mesclam-se, agrupam-se a outros pares. Alegria e tristeza, por exemplo. É assim que a mãe é bonita e triste. Aí um trecho aqui, Mas a sua mãe, que era linda e com cabelos pretos e compridos, se doía de tristeza de ter de viver ali. Miguelinho, na crise éctica, que é uma doença, relembra sujidades ensinadas pelo Pastori e pensa: de tão feio, tudo era bonito. E no desfecho do conto, sente tamanha confusão de sentimentos que nem sabia o que era alegria e tristeza. Então discernir essas coisas é muito difícil para ele. Como é muito difícil para a gente também. A gente
aparentemente a gente sabe o que é certo e errado, feio e bonito, mas se você for parar para pensar mesmo, é muito difícil definir isso. Né? São conflitos éticos difíceis pra gente. Mas quando a gente amadurece, conforme a gente vai ficando adulto, é até desagradável a gente questionar isso, a gente pensar, eu não sei a diferença de certo e errado, eu não sei a diferença de belo e feio. Então a gente meio que responde automaticamente a esses estímulos, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. As crianças, por outro lado, não. Elas estão o tempo inteiro lidando com isso. Tanto porque você tem uma série de discursos moralizantes para eles, dizer o que é feio, o que é certo, o que é bonito, o que é mal, quanto porque é a grande preocupação deles, conseguir interagir na sociedade. Né? Então o olhar infantil faz a gente questionar o tempo inteiro isso. O que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Por isso é tão importante a gente conseguir se pensar como criança, para conseguir retomar essas ideias básicas. Né? Então vamos ver alguns trechos aqui. Aqui é a abertura do conto. Um certo Miguelim morava com sua mãe. Ó, é importante isso, quando a gente vai ler Guimarães, é muito importante a gente começar lendo em voz alta. Todo mundo que começa a ler Guimarães tem muita dificuldade de início com pegar o que está acontecendo. Pegar o ritmo, pegar a sintaxe. É muito comum a gente ter que reler 3, 4, 5 vezes. O que funciona pra mim, sempre funcionou pra vários amigos meus, é isso. É você ler em voz alta até você conseguir pegar o ritmo de oralidade daquilo. Porque é um conto narrado, é um caos. Então, um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos. Longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas. Em ponto remoto, no Mutum. No meio dos Campos Gerais, mas num covão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelim tinha 8 anos. Quando completara 7, havia saído dali pela primeira vez. O tio Terês levou-o a cavalo, à frente da cela, para ser crismado no Sucuriju, por onde o bispo passava. Da viagem, que durou dias, ele guardara aturdidas lembranças, embaraçadas em sua cabecinha. De uma, nunca pôde se esquecer. Alguém que já estivera no Mutum tinha dito: é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira, muito mato, distante de qualquer parte, e lá chove sempre. Então, a novela ela vai começar sempre dando isso. Aonde ele vive? E essas características, como que é o Mutum? A gente tem essa primeira descrição do narrador. Esse narrador, ele oscila bastante, ele é em terceira pessoa, mas em vários pontos ele vai entrar em primeira pessoa. Ele vai se aproximar. Então ele começa a falar: o Miguelim morava, eles faziam aquilo. Ele faz uma análise psicológica dos personagens, como se ele fosse um cara em terceira pessoa, de fora. Mas em várias cenas a gente vai ver que ele fala: a gente ia, a gente se aproximava ali, como se ele estivesse fazendo parte. Esse é um jeito, isso se chama discurso indireto livre, e isso é um jeito do narrador se aproximar das pessoas. Se você quer descrever da base mesmo, se você quer descrever os personagens de um jeito que não seja distante, que não seja normatizador, julgador, você tem que colocar um narrador caminhando com as pessoas. Ele vai fazer bastante isso. Aí ele mora nesse lugar, o Mutum. E a gente vê, é um ponto remoto, então ele já está distante de tudo. É no meio dos Gerais, mas é um covão, então é uma vala. É um lugar remoto e fechado, um buraco no chão, cheio de mata, cercado, onde a terra é preta, no pé de serra. Então pensa um vilarejo afundado no chão, cercado de montanha e de mata. É um lugar muito fechado, muito remoto, onde ele começa a se desenvolver. E a história começa quando ele se lembra, né? Ele tem 8 anos quando vai narrar, mas a primeira parte é quando ele tinha ido viajar, a primeira vez que ele saiu do lugar onde ele estava. Então é a primeira vez onde ele sai desse ponto de vista baixo, fechado, circunscrito e vai ver um mundo para além. Ele vai começar a pensar por si mesmo. Esse mundo fechado onde ele estava, ele só recebia os estímulos dos parentes, as pessoas diziam para ele como funcionavam. Quando ele vai sair desse lugar, e ele vai sair em cima do cavalo e na frente da cela, olhando tudo, ele vai ter o primeiro vislumbre de algo fora da primeira realidade dele. E vai começar a imaginar, vai começar a interpretar as coisas. E aí você vê, ele tinha muitas lembranças, mas a mais importante foi alguém de fora que já estivera no lugar onde ele estava. Teoricamente a gente pensa, ele conhece o lugar onde ele mora, ele passou a vida inteira lá,
e muita gente da família dele falava sobre o lugar onde ele mora. Mas a validação do olhar de uma pessoa de fora foi muito importante para ele. Uma pessoa de fora que fala, o lugar onde você vive é bonito. E com características que a gente não costuma pensar como bonitas. Fala, ó, um lugar entre morro e morro, então fechado de morro, muita pedreira, num mato, longe e chove. Então as pessoas falavam, esse é um lugar que é cercado, tem pedra e chove o tempo todo, então é feio. Mas pela primeira vez uma pessoa de fora falou, isso é belo. Isso foi importante para ele. Aí ó, um pouco depois ele vai voltar para casa e vai falar, mas sua mãe, que era linda, com cabelos pretos e compridos, se doía de tristeza de ter de viver ali. Queixava-se, principalmente nos demorados meses chuvosos, quando carregava o tempo, tudo tão sozinho, tão escuro, o ar ali era mais escuro. Ou mesmo na estiagem, qualquer dia de tardinha, na hora do sol entrar. Oeá, o triste recanto. Então, a gente vê que você tem personagens que têm uma percepção muito diferente sobre o mesmo lugar. Quando o Miguelín cresce ouvindo a mãe dele falar que aquele lugar é triste, e com essa voz triste, ele sente que ele vive num lugar triste. Então ele é triste. Mas quando alguém que fala das mesmas coisas, chove, tem pedra, isso é bonito, isso dá uma outra perspectiva para ele. É a primeira vez que ele pensa na sua casa como um lugar bonito. Quando ele volta, quando voltou para casa, seu maior pensamento era que tinha a boa notícia para dar à mãe. O que o homem tinha falado, que o Mutum era um lugar bonito. A mãe, quando ouvisse essa certeza, havia de se alegrar, ficava consolada. Era um presente, e a ideia de poder trazê-lo desse jeito, de cor, como uma salvação, deixava-o febril até nas pernas. Tão grave, tão grande, que nem o quis dizer à mãe na presença dos outros, mas insofria por ter de esperar. E assim que pôde estar com ela, só, abraçou-a a seu pescoço e contou-lhe estremecido aquela revelação. Então você vê, ele pega essa descoberta, alguém dizer pra ele isso, e é o fato de que ele começa a enxergar o lugar dele de um jeito bonito, é uma quebra de perspectiva. Ele começa a enxergar o mundo de um outro jeito. E ele quer contar isso para as pessoas, ele quer dividir essa nova visão. Ele quer passar isso, porque é uma revelação. Essa viagem que ele foi fazer foi para ser crismado. Ele tinha 7 anos, o Guimarães Rosa é um cara muito místico. E todas as coisas têm uma simbologia mística para ele. Então 7 anos é uma passagem de ciclo. A gente costuma contar os anos, as passagens de ciclo em vários símbolos místicos, como de 7 e 7. Quem é da astrologia faz muito isso. Tem os retornos de Saturno a cada 7 anos. E ele vai ser crismado, então ele vai entrar num outro universo de compreensão mística. No cristianismo você é crismado, você passa a ter uma série de dons. Um deles é o da clarevidência sobre o mundo, você passa a enxergar de outro jeito. Então você tem revelação, e ele vai pensar, bom, a perspectiva de que o meu mundo é bonito é uma revelação, e eu quero dividir com os outros, como se ele fosse um pregador, um missionário. A mãe não lhe deu nem valor nenhum, mas mirou triste e apontou o morro. Dizia, estou sempre pensando que lá por trás dele acontecem outras coisas que o morro está tapando de mim e que eu nunca hei de poder ver. Então a mãe dele, por ser uma adulta, ela é impermeável às novas visões. O Miguelín, ele passa a vida ouvindo que aquele lugar é horrível, mas quando alguém fala é bonito, ele para pra pensar, fala, puta, se pá, é bonito mesmo. E ele tá disposto, ele tá aberto para novas perspectivas. A mãe dele, adulta, endurecida pela tristeza, não vai dar valor para isso. E ela vai ter essa impressão de que esse lugar impede ela de ver as coisas para trás. Era a primeira vez que a mãe falava com ele um assunto todo sério. No fundo de seu coração, ele não podia, porém, concordar, por mais que gostasse dela. E achava que o moço que tinha falado aquilo é que estava com a razão. Não porque ele mesmo, o Miguelín, visse beleza no Mutum. Nem ele sabia distinguir o que era um lugar bonito e um lugar feio. Mas só pela maneira como o moço tinha falado, de longe, de leve, sem interesse nenhum, e pelo modo contrário de sua mãe, agravada de calundu e espalhando suspiros lastimosa. No começo de tudo, tinha um erro. Miguelín conhecia, pouco entendendo. Entretanto, a mata ali perto, quase preta, verde escura, punha-lhe medo. Então o que a gente tem aqui? O Miguelín não sabe bem diferenciar as coisas, certo e bonito. E aí quando chega um adulto, que é uma figura de autoridade, e fala pra ele, é feio, ele acredita. Chega um outro adulto e fala, é bonito,
ele fica em dúvida, porque você tem dois julgamentos de valor. Alguém dizendo é muito bonito, outra pessoa dizendo é muito feio. Em quem você vai confiar? E ele vai confiar na base do discurso. Quem fala isso de um jeito triste, amargurado, ele fala, putz, tem alguma coisa aí. Tem medo, essa mata me mete medo, mas desde o começo eu percebo que tem alguma coisa errada, né? Ele não entende racionalmente, mas ele conhece, porque ele está apto a esse instinto, né? Porque ele é uma criança. Ele sabe que tem alguma coisa errada. E aí ele fala, putz, eu vou acreditar na pessoa que fala isso de um jeito bonito, com ênfase e que não tem nenhum interesse, é distanciado. Se a mãe dele tá falando que é feio e ele percebe que a mãe dele tá atrelada àquele lugar, ele fala, bom, tem alguma razão para ela, tem algum interesse por trás, vou desconfiar. O cara que não ganha nada falando isso, ele fala, putz, se pá, esse cara tá com uma visão menos engessada. E ele começa a discordar dos adultos, começa a formar a própria perspectiva. Muitas vezes a gente pega, quando a gente tem filho, e fala, nossa, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, meu filho vai fazer igual. Porque as pessoas têm essa ideia de achar que a criança é uma cópia dela, ou que a criança é uma folha em branco, que o que você colocar lá vai ficar. Mas não, a criança ela desenvolve os próprios julgamentos, os próprios raciocínios, de muitas maneiras, às vezes de um jeito muito mais inteligente do que os adultos. Vamos lá então. Passando dessa questão do estético, ele vai para a questão do ético. O ético e o estético estão muito próximos, né? Isso é comum na nossa vida. Tanto é que é comum que a gente atrele, tem uma questão clássica que é, na literatura clássica, você atrela o belo ao que é moral e o que é verdadeiro. E o que é feio, então, é falso, né? E é antiético. E daí a gente tem os padrões de beleza e os padrões estéticos que justificam uma série de abusos morais. A escravidão foi justificada assim durante muito tempo. As pessoas falavam, o que é belo, o padrão de beleza é o branco europeu altivo. Então quem não corresponde a esse padrão não é belo, então não é moral e não é justo. Então quem destoa do padrão também é mal. A gente vê muito comumente em vilões de filmes, essas coisas, as pessoas, como que você sabe quem é bonzinho e quem é malvado? Quem é bonzinho é bonito, quem é malvado é feio. É muito comum esse padrão, esse julgamento. Então o questionamento estético leva para o questionamento ético. Ele vai estar muito entre isso, entre o bem feito e o mal feito. Olha só. A relação de acerto e erro da nossa conduta e a busca da sua aprovação pelos demais são temas recorrentes na filosofia moral moderna. Miguelin defronta-se com a questão em 2 episódios da sua vida. A travessia por entre as vacas e a entrega do bilhete do tio Terês. Eu vou falar da travessia das vacas aqui mais, né? Na conclusão do episódio de Entre Bois, tudo temeu de atravessar um pasto a tiro de qualquer res. Eu vou voltar nesse trechinho aqui já, vou ler o pedaço aqui pra vocês e pra ficar mais sentido, ó. O trecho do conto, ele vai falar. A coisa mais difícil que tinha era a gente poder saber fazer tudo certo, para os outros não ralharem, não quererem castigar. Repara que o narrador, ele fala a gente, é o narrador em terceira pessoa, mas ele tá falando como se fosse o Miguelinho, como se fossem as crianças, agora é a gente, né? De primeiro, Miguelin tinha medo dos bois, das vacas costeadas. Pai bramava, falava, se um dia sendo medroso, por isso o gado te estranha, sabe quando um tá com pavor, qualquer receiozinho, então capaz mesmo que até a mansa vira brava, com vontade de bater. Pois isso, outra vez, Miguelin sabia que a gente não tivesse medo, não tinha perigo. Não se importou mais, andou logo por dentro da boiada, de uma boiada chegada, poeira de boi. Daí foi um susto, veio o pai, os vaqueiros vieram com as varas, carregaram ele, Miguelin, para o alpendre, passavam muito ralho. Menino diabo, demonim, tu entra no meio desse gado bruto, que é outro, tudo brabeza dos gerais? Sei como não te sentaram o chifre e não te espiazaram. De em diante, Miguelin tudo temeu de atravessar um pasto a tiro de qualquer reis. Podia ser brava, podia ser mansa, essas coisas. Mas agora Miguelin queria merecer a paz dos passados, se rir seco sem razão. Ele bebia um golinho de velhice. Então o que acontece? O pai dele fala pra ele, Miguelin, deixa de ser bobo, você tem medo da coisa? Se você tem medo, se você não tem medo do bicho, o bicho não tem medo de você. Passa tranquilo. E ele confia no que o pai fala. Ele fala, beleza, então é assim, né? Se eu não tiver medo, os bichos vão me deixar em paz. E aí quando ele vai passar sem medo, os pais e os outros adultos vêm louco, com as varas, apavoram a coisa, espantam os boi e dão um esporro nele. Fala, você é louco, eles vão te matar. E chamam de demonim, né? Veja o seguinte, Miguelin vem de Miguel, né? O anjo Miguel ali, né? Então ele é um ser
iluminado, essa coisa, Miguelim. E aí, demonim, ele vira o demonim, né? O demônio, o diabo. E ele fica muito confuso. Ele fica desse questionamento ético, ele não pode confiar mais em nada. Então, ó, aqui o trecho de um filósofo aqui, do Miguelim, Questões Filosóficas, da Zama Cacheta. Na conclusão do episódio do Entre Bois, tudo temeu atravessar um pasto a tiro de qualquer reis. Podia ser brava, podia ser mansa. Podia ser brava, podia ser mansa. Não se trata, portanto, de ser brava ou mansa, um ser fixamente estabelecido. Braveza ou mansidão são possibilidades existentes no agir dos bovinos, tanto quanto mal feito e bem feito são possíveis juízos para a conduta dos humanos. Da mesma forma que vaca desliza entre mansa e brava, podendo, conforme as circunstâncias ou estado do passante, ser ora uma, ora outra coisa, também feito desloca-se entre bem e mal, combinando-se um com o outro, e disso resultará a aprovação ou censura da ação. Ou seja, para ele, já que o boi não é tipo o boi é manso, o boi é bravo. A vaca e o boi podem ficar bravo e manso, a vaca mansa pode ficar brava, independente do que você faça, independente de qualquer coisa. Então você não pode confiar. E se é assim, se o boi manso pode ficar bravo e te atacar do nada, então a pessoa boa também pode ser ruim. E aí você fala, no que eu vou confiar? Você não pode confiar nos adultos mais também. E ele começa a entrar nos dilemas éticos. Um pouco mais pra frente, ele vai ter um outro dilema ético, que é o caso do bilhete do tio Terês, que eu não vou passar aqui, mas depois vocês veem na novela, em que ele fica na dúvida se o que ele está fazendo é certo ou errado. E aí ele vai perguntar para um monte de gente. Ele chega, ó, dito, como é que a gente sabe certo como não deve se fazer alguma coisa, mesmo os outros não estando vendo? Ah, a gente sabe, pronto. Aí depois ele vai falar com a Rosa. Rosa, quando é que a gente sabe que uma coisa que não fazer é mal feito? Ah, é quando o diabo tá por perto. Quando o diabo tá perto, a gente sente cheiro de outras flores. A Rosa estava limpando açúcar, mexendo no tacho. Miguelim ganhava o ponto da puxa numa cuia d'água e repartia com o dito. Depois. Mãe, o que é que a gente faz? Se é mal, se é bem, ver quando é que a gente sabe. Ah, meu filhinho, tudo que a gente acha muito bom mesmo fazer, se gosta demais, então já pode saber que é mal feito. O vaqueiro Jé descascava um ananás branco. A eles dava pedaço. Vaqueiro Jé, mal feito, como é que a gente se sabe? Menino, não carece de saber, Miguelim. Menino, o todo quanto faz tem de ser mesmo é mal feito. Vaqueiro Saluz aparecia tangendo os bezerros. As vacas que berravam acompanhavam. Vaqueiro Saluz vinha cantando bonito, ele era valente e geralista. A ele Miguelim perguntava. Sei, Miguelim. Nisso nunca imaginei. Acho quando os olhos da gente estão querendo olhar para dentro, só quando a gente não tem dispor para encarar os outros, quando se tem medo das sabedorias, então é mal feito. Mas o dito, de ouvir, já se invocava. Escuta, Miguelinho, esbarra de estar perguntando, vão pensar que você furtou qualquer trem de pai. Bestagem, o cão que eu furtei algum. Olha, pois agora eu sei, Miguelinho. Tudo quanto há, antes de se fazer, às vezes é mal feito. Mas depois que está feito e a gente fez, aí tudo é bem feito. O dito porque não era com ele. Fosse com ele, desse jeito não caçoava. Então o que a gente tem? O menino está na dúvida de como a gente sabe se o que a gente faz é bom ou errado. E ele vai perguntar para várias pessoas, e todas as pessoas dão uma perspectiva diferente. As pessoas, tirando o dito, todo mundo é adulto que fala com ele. E todo mundo meio que tem uma certeza, ou meio que nunca pensou sobre isso. Você vê, chega um e fala, a primeira coisa que o dito fala é a gente sabe pronto. Que é uma coisa que a gente ouve muito. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas a gente não tem um parâmetro para isso. Porque certo e errado depende de vários valores, várias questões de conduta, né? A Rosa, que é a cozinheira adulta, vai falar, é quando o diabo tá perto, a gente sente cheiro de outras flores. Então tem essa coisa instintiva e mágica. Tipo, você sente o cheiro do diabo e você sabe que é mal feito. Mas você repara que o diabo pra ela aqui, você não sente cheiro de enxofre, você não sente cheiro de podre, você sente cheiro de outras flores. Então, é aquela coisa que o diabo é sedutor. Então você sente um cheiro de outras flores, uma coisa boa e esquisita ao mesmo tempo, inebriante, e fala, não confia não, você tá gostando demais, né? A mãe dele vai ter outra coisa, a mãe dele é triste, a mãe dele tá muito inconformada com tudo é muito triste, então vai falar, ó, tudo que a gente acha bom
se você gosta demais, é ruim. Que é uma coisa que a gente ouve muito de várias pessoas. Tá gostando demais disso, né? Tá errado isso. Tá tirando prazer da coisa. Não pode sentir prazer. O outro vaqueiro vai falar, ó, tudo que a gente faz tem que ser mal feito. Então pra ele não tem jeito. Bom, qualquer coisa que você faz vai dar errado. Inclusive porque ele é um vaqueiro, ele é o vaqueiro que mais toma pau ali. Então ele tá acostumado. Tudo que ele faz, as pessoas falam que tá errado. Então tanto faz. Ele faz e não se importa mais, né? O outro vaqueiro Saluz tem uma questão importantíssima. Saluz é de luz mesmo, sabedoria da luz. Ele é um cara iluminado que pensa sobre a coisa. E ele é o primeiro que vai falar, nunca imaginei. Ele é o cara que se aproxima um pouco mais da criança. Ele é o primeiro cara que admite, putz, Miguelinho, não tinha pensado nisso. Olha que ligeiro. Mas eu acho que quando a gente não consegue olhar os outros nos olhos e a gente tem medo de pensar sobre a coisa, deve ser errado. Que é um valor um pouco mais, né, próximo da criança e um pouco mais embasado. E aí o Dito, que é o cara esperto, pé no chão, o Dito ele é esperto, o Miguelinho é sábio, ele vai buscar as coisas, e o Dito é ligeiro. Ele fala, cara, você fica perguntando pra todo mundo o que é certo e o que é errado, as pessoas vão deduzir que você tá devendo. Sabe aquela coisa que fala, você pergunta muito é porque você tá devendo, tá desconfiado? E isso é um modo de censura do mundo. Quando você começa a fazer pergunta, as pessoas acham ruim. Você começa a perguntar, puta, mas isso é certo, isso é errado? Você vai ser censurado, você vai ser olhado com desconfiança, como uma pessoa que está devendo. Então é muito comum que pra gente se proteger, a gente não faça pergunta, a gente finja que sabe as coisas, né? E aí, no fim das contas, ele vai falar, ó, tudo que a gente faz antes de fazer é errado, né? Não importa o que você faça, for pensar muito, tem um lado errado aí. Mas depois que você já fez, vamos fazer de conta que tá bom, porque não tem mais conserto mesmo. Essa é a filosofia ali do Dito. E o Miguelinho fica puto, porque ele fala, se fosse com ele, ele não tava assim, porque o Miguelinho tava aflito com uma questão ali do bilhete do tio Terês, que eu não vou contar porque é muito bacana, né? Então essa coisa do certo e errado é importante pra ele. E aí um pouco depois o Dito vai falar, ó, mas de noite, no canto da cama, o Dito formava a resposta. O ruim tem raiva do bom e do ruim. Bom tem pena do ruim e do bom. Assim tá certo. Aí os outros, Dito, a gente mesmo. O Dito não sabia. Só se quem é bronco carece de ter raiva de quem não é bronco. Eles acham que é moleza, não gostam. Eles têm medo que aquilo pegue e amoleça neles mesmos com bondades. E a gente, Dito, a gente? Ah, a gente cresce, uai. O mole judiado vai ficando forte, mas muito mais forte. Traz tempo, o bruto vai ficando mole, mole. Isso é tão sábio, tão genial. Porque ele vai falar, como que a gente sabe, né, a diferença do bom e do ruim? Ele vai falar, olha, quem é bom tem pena, não só do bom, mas tem pena do ruim também. Pessoa boa de verdade, olha o cara ruim se fudendo e fala, aí ó, esse mano tá pisando no próprio pé, ele não faz mal pra ele mesmo, faz mal pra todo mundo e pra ele mesmo. Ao passo que o ruim, ele tem raiva não só do bom, mas do ruim também. Ele tem raiva de todo mundo. Ele tem raiva do bom, porque o bom é bom, e tem raiva do ruim, porque é competição com ele. E aí quando ele vai falar, tá, mas e a gente? Como é que a gente vai saber? Ele vai falar, ó, quem é bronco tem raiva de quem não é bronco, porque acha que é moleza, tem medo que pegue e amoleça neles mesmos com bondade. Isso é tão legal pra gente entender o bolsonarismo, né? A galera ultraviolenta, que tem raiva de quem é de sensibilidade, tem raiva de arte, tem raiva de quem tem empatia pelo outro, porque vê aquilo como fraqueza. E não só vê aquilo como fraqueza, mas tem medo de que se ele se sensibilizar, se ele pensar no outro, se ele sair do heterotop machão, ele vai ficar mole também. Então ele tem raiva de tudo que é sensível, de tudo que ele pensa como mole, a bondade. E aí o Dito vai falar, a gente cresce, ó, o mole judiado vai ficando forte. Porque você parece fraco porque você é sensível. A sensibilidade, a empatia, a preocupação com o mundo fazem você parecer fraco aos olhos de muita gente. Mas aí você vai apanhando, apanhando e você fica forte, porque você se mantém sensível, você se mantém vivo, se mantém criança ao longo de tudo isso. Enquanto que o bruto, ele vai ficando mole. Ele parece que é forte, mas essa fortaleza toda vai enfraquecendo, até que ele enlouquece, até que ele surta, né? Acontece isso aqui na novela bastante. E é muito importante pra gente entender hoje o contexto das coisas, né? Por que o bruto, o bronco tem raiva? Porque ele tem medo de ficar, ele tem medo de ficar mole.
pai dele, né? Uma questão importante quando a gente pensa na narrativa de criança é como se dá a relação dessa criança com os espaços de socialização e com os adultos que passam essa socialização. Em vários casos você pensa na mãe, a mãe tem uma figura muito importante nisso, mas o pai, no caso do Miguelín, é muito central. Isso é muito importante nos processos de socialização masculinas, geralmente. Porque isso é uma coisa que acontece muito. Quando você é um menino, os homens ao seu redor, eles vão te preparar para ser um homem. Existe uma preocupação gigantesca, essa coisa do bronco que tem medo de que o outro bronco seja mole, seja sensível. Então é muito comum que se um menino começa a dar qualquer mostra de sair do modelo de normatividade, heterotopia e tudo mais, ele vai ser censurado por todos os homens ao redor, né? Bastante comum. Você pega, seu filho gosta de, sei lá, quando eu era moleque eu sabia todas as letras da Shakira, e aí meu pai fez o quê? Me colocou na escolinha de futebol, depois de várias surras de cinta. Né? A primeira vez que eu coloquei um brinco, fez o quê? Foi arrancar o brinco da minha orelha, porque você não pode desviar dessa norma. Essa norma de ética da brutalidade se aplica em várias coisas, no trabalho, na sensibilidade, e o Miguelín vai tratar isso ao longo da novela toda. Olha só. Logo que ele volta da viagem, acontece isso, ó. Com a aflição que estivera de poder ficar depressa só com a mãe para lhe dar a notícia, Miguelín devia de ter procedido mal e desgostado o pai, coisa que não queria de forma nenhuma, e que mesmo agora largava-o num atordoado arrependimento de perdão. De nada que o pai se crescia, raivava. Esse menino é um mal agradecido. Passeou, todos os dias esteve fora de cá, foi no Sucuriju, e quando retorna parece que nem tem estima por mim, não quer saber da gente. A mãe puniu por ele. Deixa de cisma, Bero, o menino tá nervoso. Mas o pai ainda ralhou mais, e como no outro dia era de domingo, levou o bando dos irmãozinhos para pescaria no córrego, e Miguelín teve de ficar em casa, de castigo. Então tem essa autoridade masculina do pai. Se você chega e você faz algo que dá a entender que você não desrespeita, que você está desrespeitando ele, e no caso o que ele fez foi falar com a mãe, foi contar uma notícia para a mãe. O pai vê isso como desrespeito, porque dentro da hierarquia patriarcal, né, do sistema patriarcal da família, você chega, a primeira coisa que você vai fazer é pedir a bênção pro pai, você sai, a primeira coisa que você vai fazer é pedir a bênção pro pai, a mãe vem depois. Quebra essa hierarquia, o pai fica puto e bota ele de castigo. Mas o pai, isso é um pouco mais à frente, né? O pai não devia de dizer que um dia punha ele, Miguelín, de castigo pior, amarrado em árvore, na beirada do mato. Fizessem isso, ele morria de estrangulação do medo? Do mato de cima do morro vinha a onça. Como o pai podia imaginar judiação, querer amarrar um menino no escuro do mato? Só o pai de Joãozinho mais Maria, na história, o pai e a mãe levaram eles dois para desnortear no meio da mata em distantes, porque não tinham de comer para dar a eles. Miguelín sofria tanta pena por Joãozinho mais Maria que voltava a vontade de chorar. Então você vê, o pai além de deixar de castigo, ameaça. Fala tipo, na próxima vez eu vou te deixar amarrado na árvore. E o Miguelín, ele fica pensando sobre isso, ele fala, como assim, cara? Não só o medo de você receber esse castigo, mas ele fica indignado de pensar como que um pai pensa em fazer esse castigo com uma criança. Que tipo de coisa é essa? Né? E aí ele vai atrelar isso às fábulas moralizantes, às histórias de conto de fada, Joãozinho e Maria. Repara a sensibilidade desse menino. Ele projeta isso. Quando a gente ouve a história de Joãozinho e Maria, a primeira coisa que a gente pensa é Joãozinho e Maria, o que a gente lembra? A gente lembra que eles estavam lá na floresta, que eles encontraram a casa de doce da bruxa, que a bruxa pega eles, coloca eles na jaulinha para engordar eles, depois vai querer comer eles, né? E aí eles vão lá, empurra a bruxa no forno e saem, termina o negócio e aí eles estão felizes para sempre. A gente nunca sabe o que aconteceu com eles depois. Mas a gente dificilmente se lembra que o grande lance é Joãozinho e Maria foram abandonados pelos pais, porque os pais eram pobres. E o que choca, o que pega, o que fica no Miguelín, não é o fato da bruxa tentar comer o Joãozinho e Maria, nem deles matarem a bruxa, nem a casa de doce. É esse começo de pensar, coitado dessas crianças. Não coitado porque eles vão para uma jaula depois com a bruxa. Coitado porque os pais deles abandonaram eles. Quando a gente para pra pensar nesses contos, a gente nunca lembra disso. Eu não me lembrava, nunca vi um adulto que se lembrava disso. Toda vez que eu falo disso, ninguém se lembra. Mas a criança, ela vai pegar esse aspecto de sensibilidade. E ela vai projetar isso, porque se ela sofre judiação do pai, ela entra num ritmo de empatia, ela tem duas opções. Ou ela aceita aquele discurso e passa a ter raiva de todas as outras crianças também, ou ela
entende a brutalidade daquilo e todas as narrativas de brutalidade parental, para ela, são importantes. Ó, depois. Questão do trabalho. O pai estava lá capinando um sol, o sol batia na enxada, relumiava. Pai estava todo suado, gostava de ver Miguelim chegando com a comida do almoço. Tudo estava direitinho direito. Pai não ralhava. Se sentava no toco para principiar a comer. Miguelim sentava perto, no capim. Gostava do pai, gostava até pelo barulhinho dele comendo de comer. Então, o Miguelim ele tem essa relação ambígua com o pai. Ele tem medo do pai, às vezes ele tem raiva do pai, mas nessa relação servil, que ele vai levar a comida pro pai no trabalho, e aí vai sentar numa posição um pouco mais baixa, mas tá ali do lado do pai nessa relação do trabalho, e tá vendo o pai comer, e o pai tá satisfeito com ele, porque ele levou a comida, o Miguelim se sente bem, né? Um pouco mais pra frente, o pai dele vai mandar ele trabalhar. Ó, que é uma hora que o Miguelim tá muito triste, passa uma coisa horrível na vida dele, ele tá muito mal, e o pai fala, desse moleque não pode ficar chorando, não pode ficar triste não. Vai trabalhar, que trabalhar cria caráter. Né? E aí vai falar, pai encambou uma enxada pequena. Amanhã esse menino vai ajudar na roça. Nem triste nem alegre, lá foi Miguelim de manhã junto com o pai e Luiz Altino. Teu eito é aqui, capina! E aí ele tá lá, né? A relação com o pai dele vai ser nessa do trabalho, o pai dele vai levar ele pro trabalho, pra esse mundo, mas na base de extirpar dele a sensibilidade. Ele tá lidando com uma situação, um luto pesado, e o pai dele fala, vai trabalhar pra não ficar triste. Um pouco depois, enquanto ele tá capinando, o Miguelinho encontra uma joaninha. E ó, vinha com uma coisa fechada na mão. Que é isso, menino, que você tá escondendo? É a joaninha, pai. Que joaninha? Era o besourinho bonito, pingadinho de vermelho. Já se viu? Tu há de ficar toda a vida bobo, panasco! O pai arreliou. E no mais ralhava sempre, porque Miguelinho não enxergava onde pisasse, vivia escorregando e tropeçando, esbarrando, quase caindo nos buracos. Pitosga! Então você vê, o menino, ele tá nessa relação do trabalho, e ele tá ali na natureza, ele encontra a joaninha, ele acha bonito. Primeira coisa, o pai dele vai ali contestar que ele tá escondendo. E quando ele mostra que é uma joaninha, que ele tá sensibilizado pela beleza da natureza, o pai fica puto, fala, você vai ficar toda a vida bobo, panasco. Porque a criança não pode mostrar essa sensibilidade. Para além disso, o Miguelim, ele não enxerga bem. Isso não é muita surpresa, isso vai ser revelado no fim da novela, mas todas as coisas que vocês vão pegar, tem a imagem do Miguelim de óculos e tal. Então no fim das contas a gente descobre que ele é míope. E o Miguelim enxerga o mundo de um jeito muito mais bonito, mas ele não enxerga bem, ele precisa de óculos, né? E pelo fato de ele tropeçar nas coisas, parecer desajeitado, o pai dele ralha com ele. O pai dele fica puto porque você não pode ser desajeitado. Você tem que, né? O homem, ele tem que andar firme, ele tem que andar pesado, ele não pode tropeçar, né? Ele tem que estar sempre atento. Então esse processo de masculinização, de violência, é uma das coisas que o Miguelim vai enfrentar muito. Como manter a sensibilidade no meio da brutalidade. O Dito, peça um pedacinho aqui só, né? Que é o outro irmão, a outra criança que tem essa sensibilidade, essa outro tipo de inteligência. O Dito, menor, muito mais menino, e sabia em adiantado as coisas com uma certeza descarecia de perguntar. Ele, Miguelim, mesmo quando não sabia, espiava na dúvida, achava que podia ser errado. Até as coisas que ele pensava, precisava de contar ao Dito para o Dito reproduzir, com aquela força séria, confirmada, para então ele acreditar mesmo que era verdade. De onde o Dito tirava aquilo? Dava até raiva, aquele juízo sisudo, o poder do Dito de saber e entender sem as necessidades. Repara, Miguelim, falei para vocês de Miguel, né? Então ele tem essa figura mais ligada ao místico, a um plano elevado, e aí ele está sempre buscando as coisas, buscando várias percepções. O Dito, esse cara é ligado a uma racionalidade direta. Então ele, ao invés de pensar no que é certo e o que é errado, ele pensa o que vai ser bom pra mim, o que vai atrapalhar a gente. Ele é um cara racional, extremamente racional. E aí o nome dele é Dito, porque é o que foi dito, né? É o ditado, é o posto. Então ele, que é essa coisa da palavra dita, ditada, ele tá ligado a isso. Ele sempre sabe o certo e errado. Mesmo quando ele não tem certeza, ele se posiciona. Isso é certo, isso é errado. Enquanto que o Miguelim, mesmo quando sabe que uma coisa está certa, ele tenta procurar pelo olho da dúvida, que é o olhar da criança filósofa. E aí ele precisa do Dito racionalizar as coisas para ele conseguir se extirpar da dúvida.
Aí vamos falar dos bichos, né, pra finalizar aqui. O Miguelinho ele tem uma relação muito bacana com os animais. E a maioria das boas narrativas com crianças que eu vejo por aí tem essa ligação forte com animais. É uma coisa... Criança gosta muito de bicho, né? A gente tem muito isso. E o Miguelinho ele vai perceber muito a sensibilidade do mundo dele pela natureza. Peguei aqui alguns capítulos, alguns trechos que a gente percebe isso, ó. Esse aqui primeiro. Era uma hora que o Miguelinho estava de castigo lá, do pai dele deixou de castigo. Mas tio Terês, de bom coração, ensinou-o a armar arapuca para pegar passarinhos. Pegavam muitos sanhaços, aqueles pássaros macios, azulados, que depois soltavam outra vez, porque sanhaço não é pássaro de gaiola. "O que é que você tá pensando, Miguelinho?" Tio Terês perguntava. "Pensando em pai", respondeu. Tio Terês não perguntou mais, e Miguelinho se entristeceu porque tinha mentido. Ele não estava pensando em nada, estava pensando só no que deviam sentir os sanhaços, quando viam que já estavam presos, separados dos companheiros. Tinha dó deles. E só no instante em que tio Terês perguntou, foi que aquela resposta lhe saiu da boca. Mas os sanhaços prosseguiam de cantar, voavam e pousavam no mamoeiro, sempre caíam presos na urupuca e tornavam a ser soltos. Tudo continuava. Então você vê, Miguelinho é esse menino que ele pega o tio dele, que vai consolar ele, porque ele estava de castigo, fala, eu vou te ensinar a armar arapuca para pegar passarinho. E ele vai, ele gosta do tio, e ele gosta de ver os passarinhos. Mas ele pega, a primeira coisa que ele vê o passarinho, ele fica com pena. Ele está de castigo. E aí ele pensa no passarinho que também está ficando de castigo. O pai dele foi pro córrego com os irmãos pescar, e o Miguelinho estava separado. E aí o Miguelinho pensa no pássaro engaiolado e pensa, ele também está separado dos irmãos dele, dos companheiros, e sente dó. Ele encontra essa empatia, ele consegue se colocar no lugar do passarinho. Né? Assim como ele se coloca no lugar de João e Maria. Mas ele não pode contar isso, nem pro tio Terês, que é o tio legal dele. Ele sabe que se ele falar isso, o tio Terês não vai mais querer armar arapuca com ele. O tio Terês talvez vai ficar com raiva dele. Então ele mente. Ele fala, não, eu estava pensando no meu pai. Porque isso é aceitável. Mas ele se sente mal, porque ele sabe que ele está mentindo. Ó no outro, ó. Em todo dia, também arrastavam os bichos matados por caça. O coelhinho tinha toca na borda da mata. Saía só no escurecer, queria comer, queria brincar. Cecepe serelé, coelhinho da Silva, remexendo com a boquinha de muitos jeitos, esticando pinotes e sentava a bundinha no chão, cismado. As orelhas dele estremeciam constantemente. Devia de ter o companheiro, o marido ou mulher ou irmão, que agora esperava lá na beira do mato, onde eles moravam, sozinho. Mais que matavam eram os tatus. Tanto tatu lá por tudo. Tatu de morada era o que assistia num buraco exato. A gente podia abrir com ferramenta, então se via. O caminho comprido debaixo do chão, todo formando voltas e zigue-zague. Aí tinha outros buracos deixados. Não eram mais moradia de tatu, ou eram só de acaso, ou prontos de lado para eles temperarem de escapulir. Tão gordotes, tão espertos, e estavam assim só para morrer, o povo ia acabar com todos? O tatu correndo sopressado dos cachorros fazia aquele barulhinho com o casculho dele, as chapas arrepiadas, pobrezinho, quase um assovio. Ecô! Os cachorros mascaravam de um demônio. Tatu corria com o rabuzinho levantado, abre que abria, cavuca o buraco, esparrama com as escamas de uma só vez, entrando lá tão depressa. E Miguelinho ansiava para ver quando o Tatu conseguia fugir a salvo. Então ele ia com os outros homens para a caça, que também é esse ritual de iniciação, né? Você é um homem, você vai caçar, você vai aqui caçar coelho, caçar tatu e vai arrastar esses bichos. E o Miguelinho ele vai ver e ele observa esses bichos e ele empatiza. Ele repara todos os detalhes dele. Você vê o coelho, ele não vê comida. Ele vê esse bichinho, ele fala Coelhinho da Silva, ele põe um nome no coelho. Ele observa todos os modos de agir do coelho, e pensa, putz, o coelho tinha mãe, marido, mulher, irmão, e agora essa família dele tá sozinha, porque a gente matou esse coelho. O Tatu, mesma coisa, ele vai pensar como o Tatu é gordo, é esperto, e aí ele tá lá com os caras caçando. Mas em segredo ele tá torcendo pro Tatu fugir. Né? Ele tá indo contra a coisa toda, porque ele se sensibiliza, mas ele não pode falar isso pra ninguém. Porque se ele falar, ele não vai mais pra caçada, vai ser extirpado do bando, né? Vai ser colocado ali no isolamento, e capaz de não comer, né? De passar fome. Um pouco mais pra frente também, ó.
Da viagem em que vieram para o Mutum, muitos quadros cabiam certos na memória. A mãe, ele e os irmãozinhos num carro de bois com toldo de couro, esteira de buriti, cheio de trouxa, sacos, tantas coisas. Ali a gente brincava de esconder. Ó, de novo, o narrador fala a gente, como se o narrador estivesse lá no meio, né? Vez em quando comiam de sal ou cocadas de buriti, doce de leite, queijo descascado. Um dos irmãos, mal lembrava qual, tomava leite de cabra. Por isso a cabrita branca vinha, caminhando, presa por um cambão à traseira do carro. Os cabritinhos viajavam dentro, junto com a gente, berravam pela mãe deles toda a vida. A coitada da cabrita, então ela por fim não ficava cansada? Ah bem, tá com os peitos cheios de derramar, alguém falava. Mas então, pobrezinhos de todos, queriam deixar o leite dela aí judiado, derramando no caminho, nas pedras, nas poeiras? Então é isso, ele está indo lá, eles estão levando a cabrita para tirar o leite pro irmãozinho, e ele tá chateado. Não porque tá tirando o leite da cabrita, para ele isso é um processo natural, tudo bem, tá ali a relação. Mas por que a cabrita tem que ir amarrada se todo mundo tá indo em cima do carro de boi? Né? Por que só a cabrita tem que andar se ninguém mais tem que andar? E ele se sensibiliza com isso, todo mundo quer, que ela tá feliz que ela tá saindo os leite dela, mas ninguém, ele vê o desperdício inclusive, tá caindo o leite dela pelo caminho, ele fala, olha que judiação, cara. Então essa sensibilidade dele de colocar a cabrita acima do interesse da alimentação dele, inclusive, né? Tem os cachorros, e eu coloquei aqui a passagem mais bonita que tem, que é dos cachorros. Tem vários cachorros na novela, mas tem um em particular que chama Pingo de Ouro. Mas para o sentir de Miguelin, mais primeiro havia Pingo de Ouro, uma cachorra bondosa e pertencida de ninguém, mas que gostava mais era dele mesmo. Quando ele se escondia no fundo da horta para brincar sozinho, ela aparecia sem atrapalhar, sem latir, ficava perto, parece que compreendia. Tava toda sempre magra, doente de saúde, diziam que ia ficando cega. Mas teve cachorrinhos. Todos morreram, menos um que era tão lindo. Brincava com a mãe, nunca se tinha visto a Pingo de Ouro tão alegre. O cachorrinho era com cor capingo, os dois em amarelo em alvo, chuvidinhos. Ele se esticava, rapava com as patinhas pra diante, arrancando terra mole preta e jogando longe, pra trás, no pé da roseira, que nem quisesse tirar de dentro do chão aquele cheiro bom de chuva de fundo. Depois virava cambalhota, rolava de costas, sentava-se pra sacudir, seus dentinhos brilhavam pra muitas distâncias. Mordia a cara da mãe e Pingo de Ouro se empinava. O filho ficava pendurado no ar. Daí corria, boquinha aberta, revinha, pulava na mãe 20 vezes. Pingo de Ouro abocava um galho. Ele corria para tomar, latia bravinho, Cielo mordia forte. Alegrinho, sem vexame, não tinha vergonha de nada. Quase nunca fechava a boca, até ria. A relação do cachorrinho, que bonitinho com a mãe, né? Logo então, passaram pelo Mutum os tropeiros. Dias que demoraram, porque os burros, quase todos deles, estavam mancados. Quando tornaram a seguir, o pai de Miguelin deu para eles a cachorra, que puxaram amarrada numa corda. O cachorrinho foi choramingando dentro de um balaio. Iam para onde iam. Miguelin chorou de bruços, cumpriu tristeza, soluçou muitas vezes. Alguém disse que aconteciam casos de cachorros dados, que levados para longes léguas e que voltavam sempre em casa. Então ele tomou esperança. A Pingo de Ouro ia voltar. Esperou, sensato. Até de noite pensava fosse ela quando um cão repuxava latidos. Quem ia abrir a porta para ela entrar? Devia de estar cansada, com sede, com fome. Essa não sabe retornar, ela já estava quase cega. Ah, então se ela estava quase cega, por que o pai a tinha dado para estranhos? Não iam judiar da Pingo de Ouro? Miguelin era tão pequeno, com poucas semanas se consolava. Mas um dia contaram a ele a história do menino que achou no mato uma cuca. Cuca cuja depois os outros tomaram dele e mataram. O menino triste cantava, chorando. Minha cuca, cadê minha cuca? Minha cuca, cadê minha cuca? Ai, minha cuca que o mato me deu. Ele nem sabia. Ninguém sabia o que era uma cuca. Mas então foi que se lembrou mais de Pingo de Ouro. E chorou tanto que de repente pôs na Pingo de Ouro esse nome também, de Cuca. E desde então, dela nunca mais se esqueceu. Então você vê, a cachorrinha, ele tem essa relação tão bonita, e ele observa a relação de maternidade da cachorrinha com o filhotinho, que é tão diferente da relação familiar dele.
tão solta, tão bonita, emociona ele. E aí o pai dá a cachorra e ele não entende o porquê, não faz sentido. Aí falam que ela tá ficando cega, né, que é meio de falar, tá tudo bem, filho, tava velhinha, tava estragada já, tem outros cachorros aqui. E ele fica mais louco, porque ele fala, não faz sentido então, por que você deu a cachorra? Ele fica indignado com o mundo dos adultos, ele fica indignado que a cachorrinha estava sendo rebocada igual a cabrita, numa cordinha, né? E aí ele fica tão triste, mas ele se consola um pouco quando ele ouve a história de um outro menino triste. Ó, o menino triste está em maiúscula, vira esse nome para ele. Ele se identifica com a tristeza desse menino que tinha uma cuca que morreu. E ele nem sabe o que é uma cuca, mas ele se identifica com a tristeza do outro. E ele pensa na cachorra dele como essa cuca do outro. E quando a tristeza dos dois se irmana, fica mais leve para ele. Ele vai repensar na Pingo de Ouro várias vezes ao longo da história. Eu tenho um pedaço que se você ler e não chorar é porque você está morto por dentro. É muito bonito. E para finalizar aqui, uma percepção aqui da mãe, que é uma cena que eles estão com os vagalumes. Olha só. A noite de si recebia mais, formava escuridão feio. Daí, dos demais, deu tudo vagalume. Olha só quanto mija-fogo se desajuntando no ar, bruxolinho deles parece uma festa. Insame, Miguelinho se deslumbrava. Chica, vai chamar a mãe, ela vê quanta beleza. O vagalume. Mãe gostava. Falava, afagando os cabelos de Miguelinho. O lumeio deles é um acenado de amor. E aí você vê a mãe dele que está sempre triste, está sempre calada, sempre para baixo, porque vive num lugar muito isolado e muito fechado, muito escuro. A consolação dela é tentar encontrar amor. O pai do Miguelinho gosta dela, de um jeito possessivo, muito possessivo. O Miguelinho, ele vai discutir numa parte da novela como que o pai gosta da mãe. Mas a mãe, ela busca amor. E ela vai acabar se envolvendo com outro cara, com o tio Terês, e meio que dá a entender que sai com outro cara também. Porque ela tá buscando amor. O desespero da mãe dele é encontrar algum amor. E quando ela vê aquele céu, aquele negrume piscado de vagalume de luzinha, que eles chamam de mija-fogo, ela pensa nisso. No aceno deles, o meio como um acenado de amor. E nesse momento ela consegue se irmanar com o espaço dela, que é escuro, mas que é bonito. Enfim, essa parte do contador de causos eu não terminei. E aí o que eu vou fazer? Passando aqui, falar aqui rapidinho, falar para vocês da ideia que a gente tem então. Como estamos falando aqui dessa narrativa infantil, eu quero propor para vocês conseguirem ler essa narrativa e conseguirem se entender nesse lugar, para vocês criarem, né, um personagem criança, tentarem se colocar sob o ponto de vista de uma criança. Tem vários contos bacanas que são um exemplo disso. Eu vou mandar para vocês um conto de um cara que é muito bom, que chama Giovanni Martins. Ele é do Rio de Janeiro e ele é um escritor que ficou muito sensação. Ele foi inclusive comparado, né, mais ou menos na questão de construção de linguagem, até com Guimarães em alguns pontos. E ele escreve um conto infantil lindo, curtinho, que chama O Caso da Borboleta, que é sobre essa criança que se chama Breno, que é o nome do meu irmão, inclusive. Tem que mandar esse conto pro Breno. Que vai ver uma borboleta em casa, ele vai pensando em todas as questões dele, de certo e errado, belo e feio, ele vai refletir sobre a vida, e ele vê uma borboleta, né? Ele pensa sobre a borboleta, ele pensa que ele queria ser borboleta, mas que ele não tem como ser borboleta. Ele pensa que a criança, a lagarta, vai virar borboleta depois. Mas ele fica triste, porque a criança não vira borboleta, a criança só vira adulto. Né? Então, tipo, a lagarta, quando vira borboleta, ela sai da infância e ela ganha asas, ela fica mais bonita, ela enxerga outros lugares, se transforma. Enquanto que a criança fica mais fechada, ela perde as asas, ela perde essa capacidade de voar. Essa interlocução do Giovanni é brilhante, brilhante. E aí ele vai narrar a perspectiva da criança, e é muito bacana porque o modo como ele vai fazer a narração desse conto é muito parecido com o que o Guimarães faz. Você usa uma linguagem inocente, você usa uma linguagem simples, mas buscando grandes questionamentos profundos e filosóficos, que é muito diferente dos outros contos dele. Os contos que tem adulto tem uma linguagem seca, dura, assim, tipo, né, pé no peito mesmo.
né? Mas essa linguagem fica ali. Vou mandar para vocês um trecho da Conceição Evaristo também, que faz isso de um jeito brilhante. Um trecho de um romance, é um amigo meu, é um homem trans, chama Naná De Luca. Um romance chamado... meu Deus, do Tubarão? Acabou de fugir agora, tava com ele na mão agora. Mas enfim, que é um romance maravilhoso e que conta a história de uma criança que vai pensar as suas questões de gênero, as suas questões de sexualidade, as suas questões no mundo, a partir da perspectiva dos tubarões. É uma criança caiçara, Naná de Santos ali, e tá ali. E vou mandar para vocês um trecho do meu livro, né, do Mais Brilhante que Mancha de Óleo Boiando no Córrego. Aliás, não falei, sou obrigado controladamente a falar. Eu estou fazendo essas oficinas aqui como parte do projeto do PROAC, né, que patrocinou o meu livro, Mais Brilhante que Mancha de Óleo Boiando no Córrego. Né? Mas depois que acabar esse projeto, eu vou continuar fazendo umas oficinas, porque é cursinho popular e educação a gente tem que mandar. Essa aí é a capa do meu livro. Esse livro tem várias histórias e eu tenho alguns personagens criança. E o conto central, ele tem 3 partes. A primeira parte é uma pomba. O narrativo é pela perspectiva de uma pomba, por isso essa capa. A segunda parte é pela perspectiva de um adulto, nessa brutalidade do mundo. E a terceira parte pela perspectiva da criança. E eu coloquei aqui alguns trechinhos para vocês olharem e para eu fazer um pouco de jabá pessoal também, para a gente ter de modelo isso. Então, o menino da minha história se chama Kaique. Né? Kaique em Guarani é um tipo de pássaro. Né? Ele vai falar: Kaique voltava cabisbaixo da escola. Quando viu a pomba caída no canteiro da praça, aproximou-se com cuidado, pegou um galho e cutucou gentilmente o corpo da ave, mas não teve nenhuma resposta. O menino olhou para os lados, procurando por ajuda entre os passantes, mas ninguém o enxergava. A criança sentiu que estava sozinha. Ergueu os olhos para o alto e notou que havia muitos pombos pousados nos cabos de eletricidade. Assobiou para os pássaros, como que tentando prestar-lhes condolências, e em resposta recebeu um jato branco e fedido direto na ponta do sapato. Kaique se limpou com uma folha, sentou-se ao lado da pomba e suspirou de saudade. Pensava em seu cachorro. Thó, o pastor alemão da família, gostava de perseguir pombos no quintal. Kaique tinha 9 anos quando encontrou uma carcaça aberta aos pés do cachorro pela primeira vez. A lembrança era horrível. Thor abanava o rabo, babava de orgulho e lambia os beiços maquiados de morte. O menino, tão pequeno, abriu um berreiro magoadíssimo, mas seu pai mandou engolir o choro, explicando que aquela era a ordem natural da vida, e que, além do mais, o pombo devia estar roubando a ração do cão, e portanto o castigo tinha sido merecido. A criança calou-se, porque o tom da voz do seu pai implicava que a lógica era indebatível. Ainda assim, não achava aquilo justo. Havia bastante ração no pote, Thó podia ter dividido, e o menino teve muita vergonha de contar para o pai. Mas a verdade é que o que lhe doía mesmo era pensar que o seu amigo matava por prazer. Meses depois, Thó foi atropelado, e o pai não deixou que ninguém visse o corpo do cão. Colocou a família para dentro da casa e mandou que ficassem quietinhos, enquanto ele resolvia a situação. O pai só voltou tarde da noite, tomou uma ducha e foi direto para a cama sem falar com ninguém. Pela manhã, atrás da casa, Kaique encontrou uma vela derretida sobre um montinho de terra, e ao lado da enxada, uma garrafa vazia de cachaça. O menino desconfiou que o pai só queria que ninguém o visse chorar. Aí um pouco mais para frente, tem uma cena do enterro da avó. Kaique e seu pai chegaram no finzinho do velório. A capela era pequena, o caixão ocupava quase 1/3 do espaço e os convidados, ensombrados pelo oscilar das velas, espremiam-se entre flores, fotos, lágrimas e afagos. Kaique observava da porta. Os adultos conversavam com cautela. Sussurros e soluços, olhos vermelhos, longos abraços. O menino deu 2 passos para dentro. Sentiu a mão pesada do pai repousando em seu ombro. Ergueu os olhos e contemplou um milagre. Seu pai chorava sem se esconder. Foi como se um muro caísse em câmera lenta. Kaique amoleceu. Aconchegado no murmúrio sereno do luto, o menino sentiu que o sofrer era seguro. Harmonizou-se com o pranto, apertando os olhinhos para chorar melhor. O menino se entregava à comunhão de mágoas e quanto mais lágrimas ofertava, mais submergia no batismo. Por fim, descobriu que a angústia, quando partilhada, também pode ser uma espécie de abrigo. E para terminar, depois desse dia, que é depois de uma conversa que ele tem com a mãe,
O entrelaçamento do insondável tornou-se sua missão. Kaique revirou as caixas e gavetas da avó, vasculhando cada álbum, carta, certidão e documentos, os convites de batismo e casamentos, envelopinhos com dentes de leite e mechas de cabelo, e até um recorte de jornal mostrando vovó na ala das baianas num distante desfile de carnaval. E depois foi muito além. O menino passava o dia imaginando as histórias ocultas atrás dos objetos da casa, a caça das correlações de causa e efeito entre, por exemplo, o tic-taquear da máquina de costura e os conselhos que a mãe, entre alfinetes e fitas métricas, dava às clientes da vizinhança que lhe procuravam com vincos desfeitos e barras por ajustar. E aos fins de semana, aproveitava para perguntar ao pai os porquês de cada calo e cicatriz incrustados em seu corpo, e se ele sempre quis construir prédios para as pessoas morarem, ou se sonhava em ser outra coisa quando era criança. Queria também saber de onde tinham vindo seus parentes mais longínquos, mas isso ninguém sabia dizer direito. Parecia um tipo de registro sufocado no fundo de um navio naufragado há muito tempo. E por último, aquele era o lugar mais tranquilo do bairro. Ninguém gostava de passar por ali. E quando passava, eram com passos apressados, sem olhar para os lados, indiferentes às pequenas flores amarelas e lilazes que espocavam entre o mato alto e o entulho. O pai contava que ali, antigamente, era lugar de se fazer piquenique e pescar lambari. Kaique se ressentia pelo sofrimento do riacho, mas, de alguma maneira, também encontrava naquelas ruínas alguma paz. Gostava de se acocorar nas margens para assistir a luz dançar na água densa, acompanhando o desenrolar das cores incandescentes das poças de resíduos industriais. Parecia a fotografia da aurora boreal que ele tinha visto num livro da escola. Era hipnótico o balé rastejante de verdes, rosas, laranjas e roxos metálicos, como se um arco-íris derretesse e dele se formassem bolhas de pôr de sol deslizando entre as nuvens de espuma amarela, desenhando caleidoscópios petroquímicos num imenso espelho negro. Era trágico, mas bonito. O menino sabia que aquele brilho era o avesso da vida, um mero acaso onírico num mar de veneno. Porém, o lusco-fusco o fascinava. Talvez por isso o trauma. E aí tem uma outra parte aqui em que ele vai falar da pomba e vai juntar a questão da pomba, do córrego, da avó e de uns outros casos dele, do cachorro. Então, pensando nisso, o que eu quero propor para vocês é que a gente faça um exercício de criação literária, né? Com base nessa ideia. Eu quero que vocês, se vocês puderem, e não tem prazo, porque eu sei que isso às vezes demora, né? Eu sei o tipo de coisa que leva um tempo, né, para elaborar e tal. Então vocês façam, me mandem quando vocês quiserem, quando vocês conseguirem, mas que vocês montassem um pequeno relato pelo ponto de vista de uma criança. Vocês podem fazer só notas, de repente, pequenas notas, essa criança pode ter um nome, pode não ter. Vocês podem partir daquele primeiro exercício que a gente falou na segunda-feira, de pensar de onde você veio. Eu recebi 2 exercícios e os 2 falavam do lugar de nascimento. Um deles foi da Daline, que falava de um jeito muito bonito sobre ter vindo da Bahia, sobre a questão dos carcarás, do sertão. Então, nesse primeiro poema dela, ela já colocou essa relação com o mundo animal de um jeito bonito. O outro que eu recebi foi da Joana, que é da Turma da Manhã, que vai falar mais da infância e da casa. Mas vocês fazem esse relato, vocês tentem imaginar uma criança e a relação dessa criança com o mundo ao seu redor, né, com o ambiente em que ela vive, como ela pensa o lugar que ela vive. A casa ou o bairro. Aqui no caso, o meu menino Kaique, ele mora num bairro, né, um bairro de periferia, que passa um córrego, né, mas que parece vários dos lugares que, à primeira vista, as pessoas veem como feio, como horrível, principalmente os córregos. Se tiver córrego perto da casa de vocês sabem como é que é, né? E corguinho ali, água cinzenta, tem sempre um entulho, tem sempre um negócio, e as pessoas falam, ai, que horrível, isso aqui é degradação, isso cheira mal, né? Você imediatamente vê isso como feio, porque a gente aprende como adulto a ver só feiura ali, né? E falar, isso aqui tem que extirpar, bom mesmo é a praça de alimentação do shopping, a águazinha lá da fonte. E a criança consegue ver beleza nisso. Assim como
o Miguelin tá ali, a mãe dele fala que o lugar é feio, todo mundo fala que é feio, mas ele consegue enxergar a beleza no Mutum. Vocês podem pensar em relação a essa criança com o espaço que elas vivem, com os animais, isso é muito bacana. O Miguelin coloquei ele vários trechos para vocês. Vou mandar o do Giovanni que fala da borboleta. Eu tento fazer isso com cachorro, pomba. Eu tenho um outro conto que vai falar de gato. Tem um conto sobre barata também, muito legal. Mas enfim. Tentem pegar a relação do bicho, da criança com os animais. Como ela simpatiza, o que ela aprende a partir dessa relação, que é muito importante. Tentem pensar a relação da criança com situações difíceis. O Miguelin vai pensar muito, ele vai estar o tempo todo sendo contestado ali com as relações de morte, né? Seja a morte dos animais, que o pai vai justificar ali pela ideia de viver, de comer, seja a morte das pessoas próximas dele, vão morrer pessoas na novela, morrem 3 pessoas, ou 4 pessoas, acho que são 3 pessoas, ao longo de toda a novela, e o Miguelin vai lidar com isso de maneiras diferentes. No meu conto vai ser a avó que vai morrer e tem uma outra pessoa que morre também. Tem as questões de violência, de brutalidade. Como a criança lida com isso? Como a criança processa essas coisas? Porque isso é muito difícil, né? Enfim, e é isso. Eu queria que vocês tentassem pensar pela perspectiva de uma criança. Vocês podem pegar qualquer coisa que está indignando vocês no dia de vocês e pensa como uma criança pensaria isso. Como uma criança faria os questionamentos sobre isso. Tá? Eu vou mandar esses outros textos de modelo para vocês terem uma inspiração, terem alguma coisa. Mas vocês são livres para fazer como vocês quiserem. Enfim, é isso que eu queria falar hoje para vocês e eu acho que ajuda bastante a gente entender o Guimarães, entender a importância disso. Vocês têm comentários, questões, qualquer coisa que vocês queiram dizer, reclamações, dúvidas? Este é o momento. Eu queria dizer que foi muito do caralho essa aula. Eu pesquisei quando li esse livro, quando fui prestar o vestibular em 2021, diversas maneiras de trabalhar essa obra do Guimarães, que acho que certamente foi a que mais me tocou e que mais me atravessou durante todas as leituras que eu fiz, da FUVEST, enfim. E essa acho que é a aula com mais dados e informações, assim. Então é um parâmetro super legal para as pessoas que conseguiram assistir aqui e que vão assistir na gravação. É um material muito bom, sabe? E de fato, tudo isso, ter isso em mente antes de ler a novela faz toda a diferença. É outro viés, assim, coisa. Então eu queria agradecer. Eu fiquei extremamente emocionada, assim, porque eu me lembrei de cenas da novela, eu me lembrei de toda a atmosfera que ela provoca e te transmite, enfim. Então eu fiquei emocionada com o seu texto, eu amei, que é muito lento, inclusive. Obrigado, Gabi. Obrigado. Fico muito feliz mesmo, isso dá uma alegria. Tá certo, gente. Então, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem me mandar, pode me mandar por e-mail, pode me mandar por DM ali no Instagram. Fiquem à vontade, tá? E aí eu vou mandar a gravação da aula, eu vou sincronizar aqui, que eu tô gravando a imagem num canto, o áudio no outro, e depois a gente bate um papo, tá? E vou mandar mais detalhadinho, assim, pra gente entender melhor como fazer esse exercício também, tá? E vocês me mandem quando vocês quiserem, pode ser um texto grande, pode ser só anotações, como vocês se sentirem à vontade. O da semana passada eu usei o poema do Drummond, a Daline mandou um poema, e a Joana mandou em prosa. Então também, vocês fiquem tranquilos, tá bom? Esse material lá de hoje, que você usou esses trechos, enfim, dessa galera da academia, enfim, você vai mandar também? Vou mandar também. Vou mandar também. Mando tudo hoje mesmo, até o fim da noite, tá chegando aí. Obrigado, Jana. Olha o que eu tô vendo aqui que vocês estão falando. A Janaína mandou meio texto, obrigado demais. Né, lindo, obrigado, Gabi. Daline, obrigado, professor. Aulas são um show, obrigado mesmo. Tá bom, gente. Então eu fiquei muito feliz mesmo. E espero que a gente que saia algumas coisas legais daí.
tá bom? E se vocês não conseguirem fazer o exercício, não se preocupem também, não fica com vergonha, porque se quiser entrar só pra assistir a coisa, só pra debater, estamos sempre aí, tá bom? Então, tô indo. Valeu mesmo e até Beleza. segunda-feira.